Olá, estamos de volta. Afinal de contas, o que é o Espiritismo? Orson Carrara vai nos responder ou não? Que pergunta fabulosa e ampla essa, o que é o Espiritismo? Estamos conversando há vários programas, há várias semanas, para compreender a amplitude dessa pergunta, o que é o Espiritismo. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Orson, você, no programa passado, começou a falar sobre a lei de causa e efeito, já derivou para o princípio da reencarnação. Uma pergunta elementar, Orson, antes de eu bombardeá-lo com a solicitação de provas da reencarnação. Me diga uma coisa, a reencarnação foi inventada pelos espíritas, é isso? Não, de forma nenhuma. A reencarnação não é invenção do Espiritismo, não é criatividade da imaginação de Allan Kardec. A reencarnação é um dos princípios basilares da doutrina espírita e foi incorporada à doutrina espírita justamente pela grandeza de sua concepção, que era aceita desde todos os séculos pelas civilizações em explicar os extremos que existem entre as criaturas humanas, porque somente ela é capaz de explicar as nossas diferenças. Não é invenção do Espiritismo, é lei da natureza. Mas, Orson, só o espírita no planeta Terra é reencarnacionista? Não, existem outras correntes religiosas, filosóficas, que aceitam perfeitamente a doutrina espírita, com alguns detalhes, né? Por exemplo, há uma corrente filosófica que diz que nós podemos voltar reencarnados em animais, por exemplo. Isso não É a procede. pergunta que eu faria agora. A tal da metempsicose, é isso? Perfeitamente. Porque A o doutrina Richard espírita, falava que certas pessoas agem assim de uma forma tão irracional que seria justo que ele voltasse à situação de animal. Será que ele estava certo? não, porque é uma brincadeira dele, né? Porque, na verdade, isso não é possível. A alma não retrocede. Um cachorro, a alma do cachorro vai reencarnar num outro cachorro. Mas a evolução da alma, ela não retrocede fisicamente. Não existe a reencarnação que retroceda em termos de evolução, não. Agora, existem teorias que aceitam isso. Não é o caso do Espiritismo. O Espiritismo, aliás, amplia o entendimento desse assunto. Bom, já que você falou que outros irmãos aceitam a reencarnação, eu me lembro que lá na Índia o pessoal evita até matar um inseto porque talvez pudesse estar matando a sua sogra. O que você acha disso? É uma maneira de entender. Faltou aí, nessas correntes filosóficas e religiosas, um entendimento ampliado do que é a reencarnação, qual a sua finalidade, como que ela ocorre. Isso recebeu apenas no Espiritismo a explicação mais lógica, mais sensata que se pode ter. Não há retrocesso na vida da alma. Pode haver um retrocesso social. Por exemplo, você desfruta de um estágio social muito favorável à sua vida, você pode reencarnar uma situação de miséria, mas apenas um retrocesso social, nunca moral ou intelectual. As conquistas da alma nunca são perdidas. Olha, você está cada vez mais criando uma situação difícil para você depois me provar, hein? Você insiste em falar certos pontos aí que não vai ficar assim só na sua afirmativa, não. Nós vamos querer provas disso, Orson. Eu, como entrevistador, e os amigos que estão nos assistindo querem saber se você consegue provar. Falar é fácil, Olha, quero ver provar. eu estou apertando o entrevistador também. Né? É a lei de causa e efeito? Pois é, mandou, tem chumbo de volta. Tá certo. Orson, falando um pouquinho mais de outras crenças, nessa questão de, ainda voltando um pouquinho para a imortalidade da alma, algumas pessoas dizem que nós voltamos para um todo. Nós passamos a integrar um conjunto principal que seria Deus. Nós seríamos partes, parcelas de Deus. Porque aí, de uma certa forma, bate com o que você disse, que todos nós já nascemos. Você falou ali
uma espécie de impressão, podemos chamar de chip, podemos chamar de ponto luminoso, que todos nós portamos no nosso interior. É uma espécie de ponto de apoio que vem diretamente de Deus e é inoculado no nosso interior. Isso não corrobora a ideia de que quando morremos, unimos-nos de volta no todo universal, Orson? Esta teoria é uma tentativa de explicação para a questão da alma e seus destinos após a morte. Mas ela não coincide com a realidade da própria vida e com a coerência, porque... Essa aí que é chamada de panteísmo, Orson? Panteísmo, exatamente, voltar para o próprio todo universal. Mas o que acontece é que se voltássemos para o todo universal, Deus estaria repleto de partes bem estragadas, né? De partes bem ruins, né? Porque a maioria de nós somos, convenhamos, não somos flor que se cheire. Eu gostei da expressão. Pois é, nós não somos ainda. Vamos admitir a nossa mediocridade ainda moral, a nossa limitação. Então, se vivêssemos uma vez só e voltássemos para Deus, o que Deus ia fazer com essas partes estragadas, com essas partes ruins? Não é mais lógico entender que se a parte não conseguiu ainda aprimorar-se, que ela retorne para completar aquilo que faltou fazer? Você tem provas disso? Olha, as provas estão em todos os lugares, Sidney. Eu quero começar com as provas do Evangelho. Muito bem. Por acaso, tanto no Novo como no Velho Testamento, mais particularmente no Novo, eu vou começar instigando você com uma passagem em que Jesus está passando ao lado de um cego de nascença e, de repente, os discípulos fazem uma pergunta assim até meio estranha. Mestre, Rabi, quem pecou para que este homem nascesse cego? Vamos destacar que ele era cego de nascença. E provavelmente os discípulos o conheciam, sabiam a sua história, porque pararam e já falaram. Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Poderíamos começar por aí, Orson? Podemos utilizar, sim, essa passagem. Você pode até completar para que o telespectador acompanhe a narrativa. Você iniciou, complete ela. Mas eu também quero que você complete depois, até para conhecimento do telespectador, aquela outra passagem também em que indagaram a Jesus sobre Elias e Jesus fala, mas Elias já veio e não o reconheceram. São duas Fique à vontade. Muito interessantes. Você pode comentar tanto essa que eu mencionei como começo da história, depois cite à vontade aí, se é que você tem provas evangélicas da reencarnação, né? Pois é, a citação de Elias por Jesus, quando indagado sobre Elias, falou, Elias já veio e não o reconheceram. Essa já é uma demonstração inequívoca que Jesus se referia à reencarnação, porque ele já tinha vindo antes e não o reconheceram, quer dizer, ele havia reencarnado em um novo corpo e as pessoas não o reconheceram. A citação do cego de nascença, interpelado pelos discípulos que indagaram a Jesus, foi ele quem pecou para que ele nascesse cego de nascença. Ora, isso abre uma perspectiva de que há algo além desta vida. Quer dizer, há uma causa anterior. Isso também não é uma prova de reencarnação, isso deduz-se vários desdobramentos filosóficos que podem advir da questão. Porque são textos no Evangelho que demonstram a existência de vida anterior renovada agora numa nova existência, de personagens que denotam isso. Tem uma passagem também de Nicodemos, que ele, que era um homem culto, chegou para Jesus e perguntou, mas Jesus, eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo, do meu tamanho? Talvez esse texto aí, da indagação de Jesus, em que Jesus responde, necessário vos é nascer de novo. Você é doutor e não sabe dessas coisas, não é mesmo? Necessário vos é nascer de novo. Esse nascer de novo da água e do Espírito, como foi dito na resposta, foi interpretado
como que a renovação interior que somos capazes de fazer. E realmente, Sidney, há de se considerar que somos capazes de renovar muitas vezes numa existência. Mas uma existência não é suficiente para depurar-nos a alma, porque basta pensar na quantidade de imperfeições que carregamos. Seja o egoísmo, seja a ambição, seja a avareza, seja o orgulho, seja a vaidade, a prepotência, a arrogância, o apego e por aí vai. Então, não dá tempo numa existência só. Eu fico preocupado, até assim, em dúvida, porque que eu saiba, o Novo Testamento serviu de base para várias religiões, para o surgimento de várias religiões. E como é que escaparam essas passagens tão claras que agora eu tenho que dar a mão à palmatória? Nessas 3 passagens, nós encontramos assim indícios muito fortes de que o colégio apostólico e o próprio Jesus entendiam que o homem vivia muitas vezes. Ou estou errado? Não, eu acho que você não está errado. O raciocínio leva a concluir pela existência da pluralidade das existências. No caso citado por Nicodemos, que Jesus fala, necessário vos é nascer de novo. E ele pergunta, mas como pode um homem velho entrar no ventre de uma mulher? E você é doutor e não sabe dessas coisas? Pois eu repito, é necessário nascer de novo. O nascer de novo, que foi interpretado como renovação, indica claramente que Jesus se refere a uma nova existência, justamente para entrar no reino dos céus. O que é entrar no reino dos céus, senão construir dentro de si a harmonia que se pretende. Ele fala em água e espírito, né? E água Fala em naquela água e época espírito. representava a matéria, não é isso? A água denotando a simbologia da matéria, porque tudo em nós é água, tudo em nós, ou no corpo, é a própria célula que se une e é constituída de elementos onde a água está presente, de água, representando materialmente. E do espírito é na renovação moral que o espírito terá que construir, e que não dá tempo numa só existência. Mas na época de Justiniano, ele aboliu praticamente a reencarnação. Agora, parece que não deu tempo de serem tirados esses itens que demonstram claramente a reencarnação, porquanto, na época, o Papa Damaso incumbiu Jerônimo de produzir a chamada Vulgata, que foi pegar aquele emaranhado de evangelhos e resumir em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quer dizer que depois que já havia sido feito a Vulgata, não dava mais para tirar alguns itens do Novo Testamento que atestavam a reencarnação. Podemos deduzir que haviam outros itens? Podemos deduzir que foram adaptados para o interesse da época. Porque é um detalhe interessante, a reencarnação era aceita com naturalidade, mas por volta de 300 anos adiante, por não atender interesses de um determinado papa, resolveu abolir a reencarnação do contexto dos evangelhos, porque não interessava a ele perder o poder, por exemplo, não interessava a família envolvida, e então ele resolveu abolir o item reencarnação. E a partir daí começaram essas interpretações equivocadas. Esse detalhe tem que ser lembrado, porque era aceito com naturalidade, mas atendendo a interesses próprios, vamos abolir isso, não serve para mim. Simonetti afirmava que não era somente por interesses, mas era que a humanidade talvez não estivesse devidamente preparada para essa notícia extraordinária da reencarnação. Você concorda com esse pensamento? Concordo, porque nós ainda somos muito imaturos, né, Sidney? Você veja atualmente, vamos esquecer esse passado aí, vamos esquecer em termos, vamos colocar de lado apenas. Na atualidade do pensamento moderno, na atualidade do presente, com toda essa evolução tecnológica que nós vivemos. Você veja quanta dificuldade o ser humano ainda tem de entender coisas tão básicas. Isso vem do preconceito, isso vem do despreparo do intelecto moral construído ao longo da história, que condiciona a mentalidade humana a preceitos estabelecidos pela vontade de interesses e despreparos.
Por outro lado, nós vemos na mídia, em livros escritos por não espíritas, filmes, relatos, que a ciência começa a se render a algumas evidências nas quais nem se pensava, nem na época de Jesus e mesmo na época de Kardec. Eu, na minha infância, jamais imaginaria que eu entraria num consultório médico e o médico, de repente, fala, olha, o seu problema é nós vamos ter que resolver através de um reexame da sua vida passada. Opa, o médico falar em terapia de vidas passadas, isso é um avanço da humanidade, e aí nós começamos a entrar já no aspecto científico com provas da reencarnação, Orson? Perfeitamente. Até porque, Sidney, a terapia de vidas passadas não é uma prática espírita. Não é uma prática dos centros espíritas, nem do movimento espírita. É uma terapia, como o próprio nome diz, da classe médica envolvida com a questão com muita seriedade. E aí nós entramos no caráter científico da investigação. Porque há muitos pesquisadores, principalmente internacionais, mas no Brasil também, principalmente através do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que pesquisaram seriamente casos evidentes de reencarnação. Podemos dizer que são provas? Talvez não, mas as evidências são tão claras, as pesquisas são tão sérias, embasadas em detalhes tão eminentes, tão declarados, que você não tem, você se rende à evidência dos fatos, que, portanto, se transformam em provas, principalmente marcas de nascença, principalmente lembranças espontâneas de crianças que indicam locais, dados, nomes, que são comprovados depois pelos pesquisadores que se atentam a esses detalhes. Eu tenho um amigo, Sidney, que veio de São Paulo para morar em Botucatu, e todo dia, ao ir ao trabalho, o filho dele, de 6 anos ou 5 anos aproximadamente, ao passarem por debaixo de determinado viaduto, dizia para o pai, eu morei aí. Toda vez que passava lá, eu morei aí. Toda vez. E o pai, tá bom, filho, tá bom. Até que o pai invocou com a questão. E levou o filho. Onde que você morou, filho? Ali naquela casa. Aí ele parou o carro lá, e o filho falou, ali eu dormia nesse quarto, ali no fundo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E quem era o seu pai? Meu pai era fulano. E aí perguntaram para o atual morador, e o atual morador realmente morou aqui, um fulano chamado com esse nome, que tem uma criança, etc e tal. Ali tem plantação, não sei do que, ali naquele lugar está enterrado, tudo comprovado. Quais provas mais queremos? É tão claro, tão evidente. E não é uma pesquisa científica, é um caso corriqueiro, sem falar nas lembranças pesquisadas, anotadas, catalogadas por eminentes cientistas que não são espíritas. Diferente do Dr. Hernani, que era espírita, mas isso não muda a questão, porque ele era um pesquisador isento, apesar de ser espírita. Mas se nós pegarmos os grandes pesquisadores americanos, que inclusive praticam a terapia das vidas passadas para a solução de traumas, para equacionamento de questões complexas do relacionamento e da intimidade das pessoas, nós vamos ver que não precisamos mais de prova. Está tão evidente que se torna uma prova. Para encerrar o programa de hoje, Orson, parece que você conseguiu sair do beco sem saída que eu tentei colocá-lo. Richard Simonetti considerava muito as provas de cunho evangélico, as provas científicas, mas para ele, as que mais convencem as criaturas humanas são as filosóficas. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu também não preciso das provas evangélicas como tão evidentes. Também não me atenho muito às provas científicas, que eu gosto muito de ler para raciocinar, mas eu também me contento muito com as provas filosóficas. Nós começamos o programa e você fez uma digressão muito bonita aí, e eu me lembrei, na hora que você estava falando, dos filmes que retratam a questão. Os produtores de cinema produziram obras cinematográficas maravilhosas para exaltar a reencarnação. Existem muitos filmes, ficção ou não, ou baseado em fatos verídicos, mas o fato é que intuitivamente nós trazemos dentro de nós, independente do ensino espírita, independente de tudo que o espiritismo acrescenta a isso,
nós trazemos dentro de nós, intuitivamente, essa noção clara de que não é a primeira vez que estamos vivendo. Até pelo reconhecimento de lugares, pela simpatia ou antipatia naturais com pessoas diferentes, pela identificação de gostos, de tendências, de habilidades, de potencialidades, etc. Então, a gente fica pensando que, filosoficamente, eu particularmente também penso como Richard, eu me satisfaço filosoficamente. Para mim é suficiente, eu não preciso de mais nada, porque é tão evidente, é tão claro, toca tanto a minha sensibilidade. Agora, outros exigirão provas, eu quero ver, eu quero saber. Para esses, também há material muito farto para ser visto e pesquisado. Basta pensar numa única questão, Sidney. As crianças geniais, os gênios precoces. Precisamos de prova mais marcante do que essa. Crianças de 3 anos que executam músicas clássicas com uma habilidade invejável a quem fez cursos de décadas com piano. A criança senta no piano e toca. Nós temos no Brasil, na Paraíba, a reencarnação de um grande clássico musical irlandês ou finlandês, eu acho que é finlandês, e ele é um gênio na música. E Chico Xavier afirmou que ele é a reencarnação de um grande compositor finlandês. Não é porque o Chico Xavier afirmou isso que, olha, provou a reencarnação. Não, absolutamente. Não é porque o Chico afirmou, embora soubéssemos da credibilidade e da moralidade do Chico. Mas a genialidade precoce, sem aprendizado, demonstrando que já sabia de onde trouxe isso. Deus está privilegiando, então, os gênios que já nascem sabendo. Como é que pode? E eu nasci com toda a minha limitação, tive que fazer todos os aprendizados que todo mundo faz, e chego aqui e me constato ainda tão carente de tanta coisa, tão limitado, quer dizer, sou uma pessoa normal como qualquer outra. Por que Deus privilegiou, então, o gênio? Por que deu inteligência para ele e para mim não? E os grandes gênios da matemática, os grandes gênios astrônomos, Sidney, isso prova que a pessoa aprendeu antes, já sabia, trouxe consigo. Não, é conquista do Espírito, não é privilégio, não é preferência de Deus. Eu queria encerrar o programa, Orson, citando um fato que eu sei que você já conhece, mas de uma avó cujo neto nasceu com síndrome de Down e consultou um sacerdote muito lúcido, aliás, que eu admiro muito, acho um dos missionários. Nós já falamos em programas anteriores em missionários. Eu entendo que ele seja um missionário inserido no meio católico, em que a avó diz: por que meu neto nasceu com síndrome de Down? E ele tentou assim contornar, dizendo que essa situação sempre traz um apego, um dom de solidariedade na família. Não foi isso que eu perguntei, sacerdote. Quero saber por que o meu neto e não do vizinho. Você sabe qual foi a resposta dele, Orson? Não, eu não conheço esse caso, não conheço. Isto, infelizmente, não sei, não consigo responder. Essa resposta desse sacerdote, Orson, aumentou ainda mais o meu respeito por ele, porque ele teve coragem de dizer que ele não tinha resposta àquela indagação, aquele incômodo filosófico daquela avó. Sidney, o grande critério da reencarnação é a justiça, porque a reencarnação faz com que nos encontremos com nós mesmos. Agora, nós espíritas, que estamos habituados com essa literatura, com esse assunto, por outro lado, não podemos cometer a leviandade de dizer que a pessoa que está com determinada limitação foi uma pessoa que errou muito e agora está resgatando. Não. Podem haver casos de resgate ou resultantes de planejamentos estratégicos de necessidade do próprio protagonista, como é o caso que você citou, que nós não sabemos também, nós não temos acesso, ou para ajudar familiares que precisam despertar para essa realidade. O missionário que você citou, foi honesto na resposta. E o caso da avó indagando sobre o neto,
É um questionamento natural da criatura que quer entender este processo. Mas em todo processo de adversidade, de sofrimento, de dor, há uma causa anterior. Esta causa nem sempre será uma causa de erros ou de equívocos. Poderá ser uma causa altamente humanitária de alguém que se oferece como candidato para passar por essa situação, para aprender alguma coisa que necessita ou para estimular avanços da ciência, para estimular seus amores que estão transviados ou estão necessitados de algo, aprender. Toda criatura que vem ao mundo traz consigo um propósito. Há uma razão. Nós não conhecemos a razão, porque nós não temos acesso ao histórico individual de cada um. É uma questão de histórico. Não podemos fechar questão. Não dá para fechar questão. Escapa ao nosso alcance. Nós podemos conjecturar, podemos levantar hipóteses, podemos raciocinar, mas não temos o fechamento da questão, porque existem causas anteriores que nós não sabemos quais são. Mas, sem dúvida, a doutrina espírita responde para nós a todas as indagações filosóficas, concorda? Perfeitamente. Oferece um farto material para deduzirmos, para avaliarmos. Porque se você passar a analisar um caso específico, imaginemos uma pessoa travada na cama com exemplos de resignação, como foi Jerônimo Mendonça, por exemplo, um grande nome da cultura espírita, um grande nome da divulgação espírita. Jerônimo esteve travado numa cama durante 30 anos, numa cama ortopédica, repleto de resignação. Auxiliou muita gente, fundou o Centro Espírita, editou vários livros, consolou muita gente. Hoje nós conhecemos a causa, ele contou, está no livro Asas da Liberdade. Eu quero sugerir ao telespectador procurar esse livro, na psicografia de Célia Xavier Camargo, médium confiável, trabalho sério. E Jerônimo conta por que enfrentou esta dificuldade. Nem todas as causas advêm de erros. No caso dele foi. Mas ele aligou a isso uma consciência de que havia errado muito e precisava regenerar-se a si mesmo. E aliou à expiação decorrente a sua vontade de ser útil, nunca apresentando revolta, nunca apresentando contrariedade. Muito obrigado pela sua participação, Orson. Muito obrigado, Sidney, por esta oportunidade tão valiosa. E a você, caro telespectador, ouvinte, semana que vem estamos de volta com o programa O que é o Espiritismo? Até lá.